Pronto, então vamos dar início, à nossa sessão do grupo de mama. Hoje a gente vai falar sobre as patologias mamárias benignas, eh, sobre a orientação da doutora Deise, né. A gente vê que é um tema bem extenso, são vários tipos de patologia, então, a gente sobre a orientação da doutora Denise, a gente filtrou algumas mais importantes, né, principalmente que são mais comuns no nosso dia a dia. Vamos iniciar, assim, falando de forma geral, né, assim, vamos separar por principalmente etiologia, local de acometimento, sendo divididas em infecciosas e inflamatórias, funcionais benignas, as neoplasias benignas, sendo elas fibroepiteliais ou mesenquimais. Sobre as inflamatórias, a gente também tem diversas etiologias. Vamos focar hoje nas infecciosas, que são as mais comuns, né? Principalmente a lactacional. Existe também a não lactacional, a mastite complicada, as não infecciosas, que são a mastite periductal, actínica, há também de etiologia secundária, que também existem várias causas, como a doença vascular, a doença do colágeno, a necrose gordurosa, e também as inflamatórias malignas, que é importante a gente fazer esse diferencial. Sendo elas o carcinoma inflamatório, o tumor necrótico com abscesso e o câncer de mama relacionado à gestação ou lactação. Sobre as alterações benignas, vamos focar nos cistos e nas fibroses. É importante a gente saber que também existe as adenoses. Nas fibroepiteliais benignas, é importante a gente fazer o diferencial entre o fibroadenoma e o tumor filoides, né? Como a gente vai ver mais na frente, o tumor filoides, ele tem um espectro amplo, podendo também ter uma alta taxa, assim, comparado com o fibroadenoma, uma taxa de malignidade. Então é importante a gente fazer esse diferencial. Já nas mesenquimais benignas, vamos falar hoje sobre a PASH, a hiperplasia estromal pseudoangiomatosa, o hemangioma, o amartoma e o lipoma. Começando sobre as alterações infecciosas, inflamatórias, a gente vê que quanto que é importante a história clínica para que a gente possa chegar ao diagnóstico, né? Vai ser um conjunto de exame físico, imagem, e em alguns casos a gente vai precisar de uma correlação histopatológica, principalmente para esclarecer se é algo benigno ou maligno, né? Principalmente tendo como diagnóstico diferencial maligno o carcinoma. Dentre as infecciosas, a gente vê a lactacional e não lactacional, as mastites complicadas, que a gente vai falar hoje sobre o abscesso, as não infecciosas, como a mastite periductal, plasmocitária, granulomatosa, actínica, imunológica ou secundária, e fazendo, como eu já falei, o diferencial com as malignas, né. Eu coloquei só alguns casos para a gente introduzir o assunto. Se alguém quiser participar, falar sobre essas imagens. Esse caso é uma mulher, né, do sexo feminino, 29 anos, que iniciou a amamentação há 15 dias. Alguém quiser participar? Oi, bom dia, Mari. É... A imagem tá um pouquinho pequena, mas deixa eu descrever aqui. Dá pra me ouvir direitinho? Desculpa, Gi, rapidinho.
Não escutei. Não, não escutou? Não, desculpa. Não, mas tá para me ouvir, eu não descrevi ainda. Pronto, Dá pra agora ouvir. não. Agora eu tô escutando. Certo. Aqui tem uma imagem, assim, parece. O primeiro, eu não tô conseguindo enxergar e entender direito o que tá pequeno, sabe? Mas a Uhum, gente vê nessa imagem de baixo que tem uma imagem como se fosse assim nodular, hipoecóica, de contornos bem delimitados. Só que parece que, na verdade, ela tem um trajeto, né? Assim, um trajeto que vai mais isso. superficialmente. E aí, no contexto dessa paciente que tem vermelhidão, que tem edema, que tem sinais inflamatórios e ainda tem a amamentação, eu fico pensando mais em como se fosse um abscesso ou um contexto mais de infecção. Essa primeira imagem, realmente, eu fico me perguntando se é algum trajeto mesmo que vai para a pele, porque tá pequenininho para mim, para eu conseguir interpretar, assim. Pronto, mas é exatamente isso, Gil, obrigada. Nessa primeira imagem realmente está difícil, né? Mas pelo contexto e também no livro texto, né, de referência, ele descreve realmente como uma área hipoecogênica, né? E uma distorção da arquitetura ao redor. Né? Na segunda, a gente viu o processo inflamatório, e na terceira, na de baixo, como a gente falou, a gente vê um processo, né, de fistulação, também associado ao edema e ao abscesso. É, falando, né, introduzindo sobre as mastites agudas, ele é um processo inflamatório, né, da glândula mamária, que acomete o tecido fibroglandular, mamilo, areola, ductos e pele, que podem ou não estar simultaneamente envolvidos. Né? Eles podem ser assépticos, relacionado ao período neonatal, puberal, mas o mais comum é o que ocorre no período puerperal. Ele pode complicar, né, com o processo supurativo, com a formação de abscesso, e ele também pode estar relacionado a outros processos inflamatórios específicos, não especificamente relacionados à mama, né, como a tuberculose, a sífilis e a actinomicose. Sobre as mastites agudas, a gente pode dividir entre lactacional e não lactacional, sendo as lactacionais mais comuns, que a gente vai focar hoje. Existe um período, né, de maior acometimento dessas patologias lactacionais, sendo os primeiros 3 meses de vida, desculpa, os primeiros 3 meses pós-parto da mulher, que vai ser o período mais comum, justamente por essa interrupção da interface mamilo-auréola nos primeiros meses, devido à dificuldade da pega mamária, principalmente acontece nas mulheres primíparas, a alteração lactacional, né, a mais frequente do grupo de alterações inflamatórias mamárias, acontece pelo processo inflamatório devido à infecção por bactérias da pele que ascendem para o interior dos ductos ingurgitados. Já as não lactacionais são mais comuns já na fase perimenopausa. A fisiopatologia é ainda incerta, mas ela pode estar relacionada à estase das secreções nos ductos lactíferos terminais, podendo ser associadas ao fumo, à diabetes, obesidade, artrite reumatoide, corticoterapia, traumas e pós-cirúrgicos. E como complicação, pode ocorrer a inversão do mamilo e fístulas periareolares. Sobre a mastite lactacional, a gente vai levar com bastante consideração, né, para o diagnóstico, o quadro clínico, que é basicamente de um processo infeccioso inflamatório,
dor, edema, eritema, febre, calafrios. Pode haver nodulação com formação de abscesso e fístula, como a gente já viu no caso anterior, né? E está bastante relacionado às bactérias Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, Escherichia coli e Candida albicans. Na mamografia, a gente vai ver alguns achados, como a gente pode ver aqui na imagem ao lado, o espessamento da pele, podendo ele ser difuso ou local, podem acontecer assimetrias focais ou globais e nódulos mal definidos, com distorções da arquitetura. Mas o principal exame de imagem que a gente vai utilizar é a ultrassonografia. Com ela a gente vai poder ver, né, edemas de pele e do tecido celular subcutâneo, aumento das áreas de ecogenicidade permeadas por áreas hipoecóicas de parênquima, perda da definição dos planos mamários, aumento da ecogenicidade da gordura perilobular, e também podemos ver na ultrassom os linfonodos axilares com aspecto inflamatório, com aumento do fluxo ao Doppler, e também visualizar os abscessos. Como eu já falei, né, o ultrassom é o principal método de escolha para a gente ter o diagnóstico, por ele ser mais confortável, ser mais específico do que a mamografia. A mamografia, geralmente, a gente utiliza mais para excluir malignidades, quando principalmente já é um quadro mais crônico ou suspeito. E como diagnósticos diferenciais, é importante a gente pensar nos carcinomas inflamatórios, que acontecem principalmente em pacientes mais idosas, que não está relacionada com o puerpério, e relacionado também à resposta inflamatória à antibiótico terapia. Também quadros que há eritema, edema, mas sem abscesso. Outras patologias como diagnóstico diferencial são as imunológicas, inflamatórias, a granulomatose idiopática, que eu vou falar um pouco mais na frente. E algumas vezes, para diferenciar, a gente vai precisar da core biopsy, nesses casos mais crônicos, principalmente. O abscesso, que é a complicação da mastite, né, ocorre em mais ou menos 5 a 11% dos casos de mastite. E como eu já falei, acomete as primeiras semanas após o parto. O agente infeccioso mais comum costuma ser o Staphylococcus aureus. Acontece principalmente pelas lacerações cutâneas e se proliferam nos ductos lactíferos ectasiados. Ocorre processo inflamatório local, como dor, calor, eritema, e o tratamento geralmente costuma ser com drenagem e antibiótico, o que geralmente resolve, podendo, nesses casos, estimular a continuidade da amamentação. A amamentação só vai ser contraindicada nos casos cirúrgicos. Aqui a gente vê, né, o caso na ultrassom dos abscessos mamários. Podem ser áreas com aumento da ecogenicidade, permeadas por áreas hipoecogênicas de parênquima. Pode ocorrer o espessamento da pele, local ou difuso, coleções hipoecóicas com formas e tamanhos variados, e os linfonodos axilares, com espessamento cortical e aumento do fluxo ao Doppler também. A mastite granulomatosa idiopática é outra causa de mastite, inflamatória, mas só que ela é crônica e mais rara do que a mastite lactacional, por exemplo, né? É importante a gente saber dela, porque é um diagnóstico de exclusão do câncer de mama. Acomete mulheres mais jovens, em idade reprodutiva, geralmente 1 a 5 anos após a gestação, e o que pode aumentar o risco dessa mastite
granulomatose idiopática, é o trauma mamário, a hiperprolactinemia com galactorreia e a deficiência de alfa-1 antitripsina. Alguns achados que podem estar associados são a massa endurecida, dolorosa, geralmente unilateral, em geral poupando a região subareolar. Pode acontecer a retração da papila e espessamento na pele, quando a gente vai isso sendo um achado mais suspeito. Na mamografia, geralmente conseguimos ver a assimetria focal ou difusa, podendo ser observados nódulos com distorção da arquitetura. Também pode acontecer o espessamento ou retração da pele, e na ultrassom nós podemos ver também o espessamento da pele, com formação de abscesso, fístula, ou lesões tubulares, hipoecogênicas, únicas ou múltiplas, sendo associadas ou não à massa hipoecogênica com sombra acústica posterior. O diagnóstico, geralmente, ele é feito por PAF, ou biópsia por agulha grossa, core biopsy. Tradicionalmente, o tratamento de escolha é a biópsia excisional, devido à suspeita de malignidade, geralmente, então, para a gente fechar o diagnóstico, é necessário a biópsia, também devido à taxa de recorrência, podendo ser bem variada, bem ampla. Por isso, geralmente é feita a biópsia excisional com margens livres. E ele também geralmente pede um acompanhamento a longo prazo. É importante também a biópsia, né, para afastar outras doenças granulomatosas, infecções fúngicas e principalmente o carcinoma. Aqui a gente tem outro caso, se alguém também quiser participar. É uma mulher de 30 anos. Só descrever alguns achados, basicamente. Bom, então vou continuar. Nessa imagem a gente consegue ver na mamografia um nódulo oval, circunscrito, na verdade, com margens obscurecidas, né, isodenso, com densidade parecida com o parênquima mamário, no terço posterior do quadrante superolateral. E na ultrassom, a gente vê um conteúdo anecoico, homogêneo, paredes finas e com reforço acústico posterior, para a gente introduzir as alterações funcionais benignas, que hoje nós vamos dar preferência, né, para falar sobre os cistos e a fibrose. As alterações funcionais benignas se manifestam geralmente com dor, edema, áreas de espessamento ou nódulos palpáveis, e ocasionalmente pode ocorrer o fluxo papilar. Quando é um acometimento bilateral, nos fala a favor de benignidade. Já um acometimento unilateral, a gente tem que abrir as possibilidades para algo maligno. As funcionais benignas se correlacionam com o ciclo hormonal, acontecem principalmente em mulheres pré-menopausa ou em terapia hormonal, e as alterações fibrocísticas da mama não se observa no câncer de mama. Então é importante a gente diferenciar um do outro logo no início, né? Porque algumas vezes, principalmente na mamografia, a gente pode ficar na dúvida entre esses diagnósticos. Então, um pouco assim de como ocorre a fisiopatologia, ela acomete basicamente a unidade ductulobular terminal da mama, e aqui eu coloquei um fluxo de como o que seria, né, a unidade ductulobular. Se forma a partir de células epiteliais,
dispostas concentricamente em torno do lúmen, formando ácido e assim o lóbulo. Aqui um pouco para ilustrar a fisiopatologia. Como eu já falei, tem relação com hormônios femininos, né, estrógeno, principalmente a ação predominante do estrógeno sobre a progesterona, podendo causar fibrose, esclerose e alinização do tecido conjuntivo, com obstrução da drenagem dos ácidos e assim com a formação dos cistos. Na imagem a gente pode ver essa evolução, né? Começando a falar sobre os cistos, né? Na mamografia, geralmente a gente observa calcificações e a gente vê, basicamente na mamografia, alterações de nódulos que vêm em conjunto principalmente, são múltiplos, bilaterais, e aí quando a gente vê essas alterações na mamografia, múltiplos, bilaterais, a gente pensa em BRAF2, em benignidade. Não são achados suspeitos. Já quando a gente vê um nódulo único, é possível ser, né? A gente abre a possibilidade para algo maligno, então a gente abre para investigação e principalmente com relação com ultrassom. As calcificações que podem aparecer na mamografia são pontiformes, tipicamente as em leite de cálcio, e a calcificação das paredes dos cistos. Aqui é um pouco para a gente ver essas calcificações em leite de cálcio, né? Geralmente é preciso uma outra incidência, além das incidências de rastreio, que são as crânio-caudal e mediolateral. Às vezes a gente precisa fazer a magnificação, a incidência em perfil, para poder ver esse padrão de mudança, né, da formação das calcificações. Na ultrassom, é importante a gente utilizar os recursos técnicos da máquina, né, como a utilização do ponto focal, a harmônica, a curva de ganho, ajustar a curva de ganho, a composição espacial e utilizar o Doppler para a gente abrir esse diagnóstico diferencial e caracterizar, né, principalmente os cistos e definir se é cisto ou nódulo. Os cistos simples, eles geralmente são anecoicos, homogêneos, podendo ser circunscritos, redondos ou ovais, de parede fina, com reforço acústico posterior, mas principalmente não apresentam fluxo ao Doppler. Podendo ser múltiplos e bilaterais, importante a gente citar a localização. No caso dos múltiplos e bilaterais, a gente cita principalmente o maior, para com o objetivo de comparação, de acompanhamento posterior. E também, em alguns casos, é importante correlacionar com a mamografia. Os cistos complicados, eles geralmente têm esse nome por ter esse aspecto heterogêneo. Não que ele seja algo maligno, mas ele é complicado para a gente diferenciar, né, ter esse contraste em relação aos simples, por isso a nomenclatura. Eles também não apresentam fluxo ao Doppler, a gente tem que excluir nódulo sólido, principalmente quando for um achado único, é importante esse acompanhamento, por isso que a gente geralmente dá o BRAF2, mas em casos de múltiplos bilaterais, assintomáticos, com ecos internos móveis, com nível líquido debris, a gente não suspeita de malignidade e dá um BRAF2. É importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, né, com carcinoma de alto grau, o mucinoso e a necrose central. Que a gente vê as imagens que encontramos na ultrassom. Aqui eu quis colocar essa relação da mudança de decúbito. Às vezes é importante a gente pedir para o paciente mudar de decúbito a fim da gente excluir o nódulo sólido ou complexo sólido cisto.
cístico, né? No caso do cisto complicado, apesar de ter esse conteúdo heterogêneo, ele é móvel à mudança de decúbito. E à esquerda, a gente vê a imagem, né, do cisto simples, a mamografia e a ultrassom. Os microcistos agrupados, ele é um agrupamento de nódulos anecoicos, geralmente menores do que 2 a 3 milímetros, separados por finos septos, geralmente também menores que 0,5 milímetros. Podem estar associados a calcificações pontiformes ou leite de cálcio em seu interior. Não tem componente sólido ou fluxo ao Doppler. São não palpáveis, geralmente compostos por cistos simples, e aí a gente refere benignidade da Albiraz 2, e se a gente tiver dificuldade para avaliar na ultrassom, é importante ter o acompanhamento. A gente faz o diagnóstico diferencial, né, com carcinomas iniciais, pequenos fibroadenomas e os papilomas. Aqui a gente vê a imagem, né, dos pequenos cistos agrupados, geralmente compostos por cistos simples. As fibroses, a gente diferencia, né, existem dois tipos, a difusa e a focal. A focal é que a gente geralmente pode ver no exame físico, é geralmente palpável. Já a difusa ocorre no achado incidental de biópsia. Na mamografia, podemos identificar a fibrose focal por assimetria, nódulo, distorção da arquitetura, e na ultrassom, com nódulo hipoecóico irregular ou nódulo heterogêneo, e no caso, né, que tenha intensa sombra acústica posterior, a gente vai suspeitar de algo maligno. Por isso a investigação é principalmente feita por meio da biópsia, a biópsia percutânea. Vamos entrar agora nas neoplasias fibroepiteliais benignas. Também as principais são fibroadenoma, e como eu já falei no início, é importante a gente poder diferenciar ele do tumor filoides. Já o tumor filoides tem um espectro que, por ser amplo, né, faz a gente pensar também na malignidade. Pode ser um nódulo suspeito. Geralmente, as neoplasias fibroepiteliais benignas são bifásicas, com proliferação estromal, com graus variáveis de elementos epiteliais. São nódulos ovais, circunscritos, podendo ser únicos ou múltiplos, uni ou bilaterais. Esses aspectos também vão ser importantes para a gente levar a um grau de maior suspeição. A maior parte das lesões são classificadas como BIHATS 3 ou 4. Por isso é importante a gente reconhecer, até na literatura ele fala que esses tipos de neoplasias fibroepiteliais, algumas vezes exoneram o sistema, né, porque são difíceis de identificar algumas vezes, e aí acaba precisando realizar biópsia em casos em que são em nódulos benignos, né, que se vai comprovar posteriormente. A ultrassonografia, nesse caso, vai ser mais útil para a gente investigar em relação à mamografia. Em alguns casos, vamos precisar da elastografia para complementar a ultrassom, né, devido a essa falha em caracterizar direitinho, diferenciar de nódulo benigno ou maligno. E aí, em alguns casos, a gente vai precisar da biópsia, né, sendo a core biopsy melhor, né, vai nos ajudar mais para fechar o diagnóstico do que a PAF. Aqui é um pouco, né, dos principais fatores, né, para a gente diferenciar entre um fibroadenoma, que é um tumor 100%, né, bastante caracterizado, né, como benigno, para o tumor filoide, né, que tem um espectro benigno, podendo ser borderline e maligno.
É um esqueminha que a gente pode utilizar para essa diferenciação. Os fibroadenomas, elas são lesões benignas, fibroepiteliais, mais frequentemente encontradas nas biópsias, né? Como eu falei, os fibroadenomas são muito biopsiados devido à dificuldade da gente ter uma especificidade nos exames de imagem. Então, são as lesões benignas mais encontradas nas biópsias. Acometem principalmente mulheres jovens, de 20 a 30 anos. São geralmente móveis, fibroelásticos, com crescimento lento, mas geralmente menores que 3 centímetros. A gente pensa em benignidade principalmente quando encontramos bilateralidade, múltiplo, quando ocorrem é, em correlação com outros, né, são múltiplos, e também quando a gente encontra calcificações grosseiras, principalmente aquelas caracterizações que o último BIRADS lançado, classifica como pipoca. E aí o que fala a, a favor de suspeição são quando eles são hipercelulares ou quando a gente vai ter aquele acompanhamento semestral, anual, em que ocorre o crescimento no intervalo entre os estudos. Principalmente, né, nos casos em que a gente, no primeiro exame, a gente fez o BIRADS 3, principalmente para a gente ter esse acompanhamento a longo prazo, né? Pelo risco de malignidade, é importante avaliar a estabilidade. Como eu falei, quando a gente tem o crescimento do nódulo, é importante a gente pensar em algo maligno. Então, o BIRADS 3 é a fim de prevenir o falso negativo. Nas mamografias, a gente encontra nódulos ovais, geralmente com margem circunscrita ou obscurecida e com menor densidade. Quando eles são bilaterais, como eu falei, e quando acontece mais de 3 nódulos, né, a gente consegue ver, a gente pode pensar em benignidade, dar um BIRADS 2, mas quando são agrupados, com a morfologia redonda ou grosseira, heterogêneos, a gente pensa em BIRADS 4, relacionado às calcificações, né? E quando as calcificações são mais grosseiras, com aspecto em pipoca, a gente pensa em benignidade no BIRADS 2. Na ultrassom, também podemos ver nódulos ovais, circunscritos, hipoecóicos, podendo ter efeito acústico posterior. É importante na ultrassom a gente correlacionar com a mamografia. Ocorrem também lesões hipercelulares e complexas, por isso a importância da gente utilizar o Doppler nessa hora, a fim de ver se há aumento da vascularização. Então, o principal, né, nos fibroadenomas é a gente priorizar o acompanhamento, né? Dar um BIRADS 3, né, e acompanha aquela paciente no primeiro ano a cada 6 meses, principalmente a fim de avaliar o crescimento desses nódulos. Nós vemos na imagem da esquerda, né, o fibroadenoma na ultrassom. A gente vê o nódulo oval, circunscrito, paralelo, a pele, hipoecóico, falando a favor de benignidade. Na imagem do meio, a gente vê que não há vascularização ao Doppler, e na outra, um fibroadenoma à mamografia. O tumor filoides, ele tem esse nome, né, justamente pelo rearranjo foliáceo no padrão histológico. É um tumor raro, e como introduzi no início, ele tem 3 tipos, podendo ser o benigno, borderline ou maligno, sendo o benigno mais prevalente. Muitas vezes, para a gente fechar o diagnóstico, a gente precisa da ressecção cirúrgica. Eles podem ser localmente agressivos e apresentam alta taxa de recorrência local. Então, por ele ser um tumor benigno com maior potencial de malignização,
é importante a ressecção cirúrgica a fim de evitar recorrência. Principalmente acomete mulheres na faixa dos 44 anos, eles são maiores do que os fibroadenomas, né, geralmente maiores do que 3 centímetros. Os achados histológicos, a gente vai identificar esses fatores a fim de excluir o espectro, né, levar a gente pensar em algo benigno, borderline e maligno, identificando o marcador Ki67, né, o marcador de proliferação celular. Esse é o principal marcador para a gente identificar se é benigno, né, se nos leva a algo mais maligno ou benigno, né. Então, esse marcador é muito importante a gente saber da importância dele. Na mamografia, ocorre a apresentação parecida com o fibroadenoma, geralmente maior que 3 centímetros, pode acontecer em aspecto lobulado, com margens indistintas, mesmo a compressão localizada da mama, e pode acontecer, né, o crescimento, quando ocorre esse crescimento maior do que 20% no intervalo entre os exames, nos fala a favor de malignidade. Na ultrassom, as lesões borderline, malignas, vão apresentar um maior grau de necrose e também a gente vai ver o fluxo ao Doppler, né, a vascularização. Mas, como eu falei, né, a biópsia cirúrgica é muito importante e é o diagnóstico definitivo, devendo ser importante, né, as margens livres, a fim de reduzir as taxas de recidiva ou remanescente tumoral. Na ultrassom, a gente vê à esquerda o tumor filoide benigno, o nódulo oval, circunscrito, que pode estar um pouco difícil de ver porque ele acomete, né, toda a figura. Então, o nódulo aqui, ele está basicamente acometendo toda a figura, né? E à direita a gente vê o tumor filoide intermediário. O nódulo oval, circunscrito, heterogêneo, as costas de necrose. Esse terceiro caso, eu vou dar uma adiantada, né? Uma mulher, 45 anos, com nódulo indolor. Aqui na imagem a gente consegue ver a mamografia e a ultrassom, uma imagem mais heterogênea, né? A mamografia, a gente pode ver diversos conteúdos dentro dessa margem nodular, ali acometendo a região retroareolar, para a gente introduzir as lesões mesenquimais da mama, né? É um espectro também bem amplo, porque elas surgem no estroma e podem acometer diversas estruturas, podendo ser fibroepitelial, fibroblástico, mioblástico, vascular, acometer gordura, acometimento neural, miogênico e ósseo. Mas hoje nós vamos falar mais sobre o acometimento fibroepitelial, fibroblástico, o vascular e os lipomas. Um exemplo, né, dessa doença, né, que faz parte do espectro dessa doença, é a PASH, que é importante a gente reconhecer. É uma hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. Acomete principalmente mulheres, em torno dos 40 anos, e é consequência da reatividade aberrante dos fibroblastos, secundária a um estímulo externo, principalmente dos hormônios sexuais, sendo eles endógenos ou exógenos. E a apresentação clínica pode acontecer como um nódulo fibroelástico imóvel. Ao exame da mamografia, a gente vê um nódulo solitário, geralmente ovalado, circunscrito e não calcificado. Podemos identificar também a mamografia assimetria, focal, sem calcificação ou lesões indistintas.
Na ultrassom, a gente vê um nódulo hiperecogênico, sólido e circunscrito. Então, geralmente também, para se ter o diagnóstico definitivo dessa patologia, a gente precisa do exame histológico. O hemangioma também faz parte das alterações mesenquimais, né? O hemangioma, ele, como o próprio nome diz, vai acometer os vasos, são raros, né? Podendo acometer, tendo a incidência de 1,2 a 11% dos tumores. Geralmente eles são assintomáticos, indolores, e são achados a ultrassom ou a mamografia em exames de rastreio. Podem ser divididos em capilar ou cavernoso, dependendo do tamanho dos vasos envolvidos, sendo cavernoso o que acomete vasos maiores, e pode estar associado à reposição hormonal e à radioterapia. Na mamografia, podemos ver opacidades redondas que podem conter calcificação interna ou flebólitos, e geralmente são mais superficiais, acometendo a subderme ou subcutâneo. Já na ultrassom, são nódulos ovais, podem ser lobulados, circunscritos. As lesões maiores são mais heterogêneas e apresentam vasos internos serpenginosos. Podemos também usar o recurso do Doppler, né, durante o exame para nos ajudar a identificar. E o hematoma, então o hematoma é uma mistura, né, de tecidos mesenquimais. Existe uma quantidade variável de gordura, tecido fibroglandular e tecido conjuntivo, também chamado de fibroadenolipoma ou lipofibroadenoma. Na imagem, né, a gente vai ver um conteúdo heterogêneo, como a gente consegue ver na mamografia. Podemos ver vários tipos de densidade, por acometer diversos tecidos, né? Geralmente é volumosa, móvel e indolor. Na mamografia, podemos ver nódulos circunscritos, ovais, sem calcificação, e como eu falei, podendo ter densidade mista, circundada por fina cápsula. Podem ter aspecto mamográfico de cistos, galactoceles, fibroadenomas, lipomas. Então, muitas vezes também a gente vai precisar relacionar também com a ultrassom para ajudar no diagnóstico. Na ultrassom, eles geralmente são avasculares ao Doppler e tem um padrão interno também heterogêneo, com áreas de hipoecogenicidade, entremeadas por áreas focais hiperecogênicas. Já o lipoma são tumores mesenquimais mais comuns, podem acometer todo o corpo, né? Então a gente encontra também na mama alguns casos de lipoma. São geralmente benignas, circunscritas e cobertas por uma cápsula fina. São achados, geralmente, então o paciente não vem com a queixa de nódulo ou dor, geralmente são assintomáticos, são achados incidentais nos exames de rotina e acomete principalmente mulheres na perimenopausa. Podemos visualizar nos exames um nódulo mamário indolor, palpável, macio e móvel, nos casos sintomáticos. Na mamografia, a gente vê lesões radiotransparentes, encapsuladas e sem calcificação. E na ultrassom, a nossa classificação, a nossa descrição vai depender muito do acometimento de onde esse lipoma vai estar localizado. Quando ele é mais superficial, ele apresenta uma textura mais hiperecogênica. Quando é mais circundado pelo tecido fibroglandular, ele pode ficar mais hipoecogênico. Também pode estar associado a múltiplas e finas linhas ecogênicas paralelas à superfície da pele. Aqui, para finalizar, se alguém quiser participar, eu coloquei só duas
questõezinhas do CBR, para a gente ver, né, realmente como é prevalente essas alterações, tanto na prova, como também no nosso cotidiano, nosso dia a dia. Inclusive, essas questões foram da mesma prova, né? Então, caíram 2 questões sobre alterações benignas nessa prova de 2022. Se alguém quiser participar. Essa questão, ela ela pergunta, né, em relação às lesões císticas à mama, assinale a alternativa correta. São cistos com fino septo, os cistos com fino septo é classificado como BRAS 3, microcistos agrupados apresentam taxa de malignidade acima de 10%, múltiplos cistos bilaterais com debris são classificados como BRAS 4A, cisto simples, quando palpável, é classificado como B2, e cisto com componente sólido interno, sem fluxo ao Doppler colorido, é classificado como BRAS 3. Tô tendenciosa a falar. Pronto, eu já ia dizer que falar D mesmo. Pronto, é isso mesmo, é letra D, a gente vê. Quando a gente tem um queixo palpável, no caso de cisto simples, é classificado como B2. Outra questão, quais são as características de um fibroadenolipoma na mamografia? Formação expansiva de limites indefinidos e infiltrativos, com densidade variável, dependendo do conteúdo de gordura. Formação expansiva pequena e múltipla, com densidade heterogênea e calcificações no seu interior. Formação expansiva, sólida, hiperdensa, com ductos dilatados no seu interior. Formação expansiva, composta de tecido adiposo, fibroglandular e tecido conjuntivo, circundada por fina cápsula, geralmente com tamanho moderado a grande. E formação expansiva com conteúdo fibroso e adiposo, endurecida, de grandes dimensões e múltiplas. Como a gente viu, né, esse caso fala do fibroadenolipoma. Formação expansiva, composta por diversos tecidos, adiposo, fibroglandular, conjuntivo, circundado por cápsula, como a gente viu, coloquei na imagem do caso também. E é isso. Como referência, foi principalmente o livro do CBR, de mama. É um assunto extenso, né? Então eu tentei filtrar os principais temas que a gente viu no dia a dia. Foi ótima a aula, parabéns, viu, Mariana? Eu sabia que ia ser difícil essa aula, porque era muita coisa, mas tu conseguiu dar uma resumida e tocar aí nos assuntos mais importantes, que são realmente aqueles que a gente costuma ver no dia a dia, né? Então, a gente está aqui fazendo ultrassom e laudando mamografia, e a gente encontra isso toda hora, né? Tipo, é mais difícil encontrar as lesões suspeitas do que essas benignas, né? E elas que a gente tem que conhecer bem para a gente poder não ficar supervalorizando muita coisa e dando muito BRAS 4 para as lesões que, né, que a gente precisa conhecer e classificar como benignas ou provavelmente benignas, né? Então, eu acho que foi bem, bem legal a sua aula. Eu queria saber se os meninos têm alguma pergunta. E eu queria sugerir para vocês que sempre nas apresentações dessem, como a Mariana fez, alguns exemplos de casos, né, e algumas questões, porque isso vai, de certa forma, criar alguma memória mais prática naquela apresentação, certo? É isso. Eu parabenizo aí a todos que assistiram, né, foram mais de 10 participantes e foi ótimo. Quero saber se vocês têm alguma pergunta. Obrigada, doutora. Ajudou muito a senhora assim, guiar, porque realmente são, se eu não me engano, 3, 4 capítulos do livro. Então, ajudou muito a senhora, né, guiar os principais diagnósticos que a gente Mariana,
Só repete para os meninos como é que você separou a aula, porque assim, foi pela patologia, né? Tipo assim, e é isso que eu quero que eles entendam. Cada pedaço da mama tem um tipo de histologia, que daquela histologia vai dar lesões, né? Que são essas lesões benignas. Então, só fixa de novo isso aí para eles entenderem como é que a gente separa essa classificação, né, nas mesenquimais, nas epiteliais, nas funcionais, que isso aí é bom para eles entenderem. Isso, eu tentei colocar no início justamente para não ficar confuso, né? A gente vai separar pelas etiologias, infecciosas, inflamatórias, que aqui a gente vê, né, os diagnósticos diferenciais das alterações inflamatórias mamárias, né? As infecciosas são as que a gente vai levar mais em consideração, porque são as mais comuns no nosso dia a dia. Mas quem quiser também ver os outros diagnósticos diferenciais, tem também explicando tudo no livro de referência, né, do de mama do CBR. Mas alterações inflamatórias mamárias, aqui que podendo ser infecciosas, não infecciosas ou malignas. As alterações funcionais benignas, né, que são os cistos e as fibroses, principalmente. As Adenose neoplasias. também é comum, viu? A adenose é porque a gente não colocou, porque não tem um padrão de imagem típico. Mas a adenose é o que mais a gente vê nas biópsias, né? Que é tá dentro aí das alterações funcionais benignas, certo? São muito comuns, né, as funcionais benignas. As neoplasias fibroepiteliais, que podem ser principalmente fibroadenoma ou tumor filoides, como diagnóstico diferencial, mas também a gente pode ver mastopatia, fibroadenomatoide e adenoma tubular. Eu acho que esses dois são um pouco Adenoma mais tubular raros, né? também é comum. Não, mas é comum, não é tão raro, não. É menos que o fibroadenoma, mas é um tipo de tumor benigno que a gente vai encontrar também, que às vezes eles podem se desenvolver também no período gestacional, lactacional, e eles podem até simular tumorzinhos suspeitos, porque eles têm, às vezes, um formatos um pouco mais irregular. E na ressonância eles realçam bem e fazem até a curva 3, às vezes. Uhum. E aí, sobre as mesenquimais, né, as mesenquimais são os que acometem o estroma mamário, então também tem um espectro muito amplo, a fascite nodular, miofibroblastoma, fibromatose, a PASH, o hemangioma, amartoma, lipoma. Aqui ele separa mais sobre o tecido mais acometido, né? Não, isso daí é importante também, porque as mesenquimais a gente não costuma ver tanto, mas quando elas aparecem, elas confundem um pouco, sai um pouco do padrão, né? Por exemplo, cadê a PASH, que é muito comum. A gente vê muita alteração na mama que você acha que é um nódulo suspeito, ficou estranho. Quando você biopsia, é PASH, porque nem é um tumor, não é um fibroadenoma, não é um nódulo tão bem definido, e aí forma uma imagem, às vezes, um pouco suspeita. Aí, muito comum esse diagnóstico também de PASH, né? Hemangioma é mais difícil de encontrar, mas às vezes eles são hiperecogênicos, eles são mais difíceis, às vezes, a gente definir. O amartoma é mais tranquilo, né? Às vezes são palpáveis e tudo. Às vezes a gente passa por cima, nem vê, mas o paciente fala que está sentindo, aí a gente vai lá e avalia e consegue ver que tem uma área um pouquinho diferente, que a gente chama de mama dentro da mama, né? Que é como se fosse um aspecto de mama dentro de um nódulo, né? Que tem tecido epitelial e tem gordura. Uhum. E o lipoma é mais tranquilo, às vezes eu nem descrevo, só vejo mesmo e nem falo, porque não tem necessidade, só faz às vezes confundir o médico. E o neurofibroma tem aquele contexto lá, né, da doença, e tem músculos e tal. Então é isso, Sim. eu acho que foi ótimo, viu? Parabéns de novo, e obrigada aí a todos.